Bom dia, bom dia. Desculpa o meu atraso, mas eu peguei um pouquinho mais de trânsito do que eu esperava aqui em Floripa. E agora eu vou conversar com Vanessa, que é uma nutricionista muito querida e que trabalha muito bem com esse nicho mulher, corpo e emagrecimento. Então, recebi, né, na caixinha de perguntas muitas dúvidas, muitas considerações sobre esse assunto e quero que você participe comigo, mandando suas perguntas, seus interesses, suas dúvidas para a gente poder conversar, porque sim, esse é um assunto que ocupa os nossos pensamentos femininos muito. Setembro começa a primavera e aumenta a procura por tratamentos estéticos para a gente se preparar para o verão. E aí eu convidei essa maravilhosa que acabou de chegar aqui para a Hello. gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Muito obrigado, primeiro, por você ter aceitado o meu convite. E segundo, desculpa pelo meu atraso, mas é que Floripa às vezes é imprevisível. Obrigada. Tranquilo, tranquilo. É um prazer estar aqui fazendo parte dessa live e espero muito poder contribuir aí para todos que estiverem, né, assistindo e querendo saber mais sobre esse assunto. Então, Vanessa, o que que eu quero começar? Que tu fale um pouquinho de ti, né? Dessa tua construção de carreira. Eu te acompanho há bastante tempo, né? Tive o prazer de te ver crescendo profissionalmente. Isso para mim é um orgulho ver minhas alunas voando e desbravando novas possibilidades. E Sim. tu és uma dessas alunas que foi muito, tu se direcionou muito bem e soube aproveitar esse momento da mudança de captação de cliente, de posicionamento. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho para quem vai estar aqui ou vai assistir depois, devido ao horário, Hum. porque muitas nutris chegam perguntando isso, como eu me posiciono, como que eu me diferencio, e tu és uma inspiração porque tu conseguiu fazer isso num nicho que é muito. Que a gente sabe que tem uma concorrência muito grande, às vezes até desleal, porque não são só profissionais da saúde que acabam conduzindo de uma maneira adequada esse processo. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho disso para depois eu trazer aqui as perguntas e as dúvidas dessa conversa que eu tenho certeza que vai ser sensacional. Eu não sei se tu lembra, mas o meu TCC foi sobre nutrição infantil. Não sei se tu lembra. Lembro que tu queria ir para materno infantil. E essa guinada, para mim, é super legal de trazer isso para as pessoas, né? E eu acredito que é importante a gente falar sobre isso, porque, de fato, quando a gente sai da faculdade, por mais que a gente saia com todo o conhecimento, a gente sai um pouquinho perdida, assim, né? Tal, para onde que eu vou, o que que eu vou fazer, como que vai ser, né? E cria expectativas, muitas vezes, que foi o que eu criei em relação à nutrição materno-infantil, né? Claro, tem pessoas que estão atuando nessa área, estão super bem, mas eu talvez tenha criado uma expectativa que não acompanhou, assim, né? Então, eu me imaginava atuando nessa área, eu gostava muito de crianças, gosto até hoje de crianças, e fiz o meu TCC em cima disso, inclusive. E aí comecei a atender ali. Só que quando tu vai para nutrição infantil, assim, tu vê que não é só sobre a criança, né? É sobre a família como um todo, porque tu não pode só atuar na alimentação da criança se os pais não vão acompanhar, se os pais não vão obedecer o que foi passado ali. Então, isso para mim foi uma parte que me frustrou, assim, né? De perceber que, poxa, eu não vou conseguir fazer um trabalho legal com essa criança se os pais não entrarem juntos. Então, foi uma barreira que eu encontrei e aí, nisso, eu acabei, né, indo para outros caminhos, assim. Eu sempre pratiquei atividade física, sempre malhei, né? Então, acabei fazendo pós em nutrição esportiva também. E aí, vi que era um nicho legal, era um nicho que eu gostava também. Mas eu nunca concordei muito com essa nutrição, assim, extremamente calculada. E tem que seguir, tem que pesar o alimento e tem que fazer exatamente o que tá ali. E na nutrição esportiva acaba tendo que ser assim, né? Porque acaba falando sobre desempenho esportivo, né? Sobre uma nutrição mais estética mesmo, de resultados. E aí aquilo dali, assim, também acabou me frustrando um pouco. Não é isso que eu quero, não é isso que eu acredito. E aí, ao longo da carreira, a gente vai testando, a gente vai vendo o que se adapta melhor, né? E realmente, assim, a nutrição comportamental,
falar realmente de uma maneira mais leve, de viver a vida, que é o que eu faço na minha vida, né? Eu procuro viver uma vida mais tranquila, mais leve, sem estresse. Então, sempre pratiquei já isso na minha vida e era isso que eu queria levar para as outras pessoas. Então eu fui construindo, né, ao longo da carreira, e eu digo assim, né, eu acho que é impossível tu sair da faculdade já determinando assim, é isso que eu vou fazer, né? Porque só a prática realmente é que vai te mostrar qual o caminho viável para ti, né? Cada ser humano é único. Como eu falei, talvez para mim realmente não me adaptei à nutrição infantil nem à esportiva, mas para outras pessoas pode fazer muito Uhum. sentido. Ai, peraí, não sei se saiu. Tá, tô Saiu. te vendo e te ouvindo bem. Não, é que apareceu um recado aqui. Aí, mas é uma questão de teste, erros e acertos, né? Até encontrar realmente o nicho que faça sentido. Eu já ali no segundo ano de formada, eu já fui muito para essa área da nutrição comportamental, fiz formações em coaching, PNL, hipnose, fui indo para essa área e fui gostando muito. Cada vez mais que eu me aprofundava, eu fui gostando muito. E aí, recentemente, me formei agora em psicanálise também, que era o que faltava para fechar o combo, né? Que é o que eu defendo hoje, que é o corpo, mente e emoções, né? Então, eu vi que os três precisam estar alinhados, os três precisam caminhar juntos, pelo menos na área que eu trabalho, que é emagrecimento feminino, né? Então, e aí a gente vai conversar, né, o porquê que tem que estar esses três juntos, né? Conforme aqui o nosso script, a gente vai falando sobre isso. E aí, isso é uma coisa muito importante, né? Corpo, mente e Emoções. espírito, emoções. Uhum. Nós, mulheres, somos de fases, né? Os nossos hormônios variam durante o nosso ciclo e isso interfere em tudo, no nosso corpo, na nossa mente e nas nossas emoções. Então, essa tríade é algo que a gente vive todos os dias. E Exato. aí te pergunto, como é quando chega essa mulher que já passou por muitas estratégias, que muitas vezes era única e exclusivamente focada na restrição calórica Uhum. ou no aumento do gasto energético, e às vezes ela chega desacreditada, porque falar são coisas, corpo, beleza, eu enxergo, eu vejo o que está me incomodando, Uhum. mas aqueles meus macaquinhos na cabeça e as minhas emoções. Muitas mulheres, e tu sabe isso até mais do que eu, porque é o teu dia do consultório, nunca pararam nem para se olhar, para entender se ela escolhe comer o chocolate porque ela quer o chocolate ou se aquele chocolate dá a calmaria que ela precisa em algum buraco emocional. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Mesmo Uhum. que os homens assistam depois, eles vão entender suas filhas, mulheres, mães, etc. Olha, eu vou te dizer que é um desafio enorme, assim, né? Eu já venho trabalhando nessa minha teoria aí já há mais de 2 anos e tenho fortalecido cada vez mais ali nas minhas redes sociais. Mas é um desafio porque as pessoas ainda acreditam que é só fechar a boca, né? Ainda fica aquela coisa, não, mas é só eu fechar a boca, é só eu tomar um remedinho aqui, um monjaro ali, depois eu mantenho isso, vai ser fácil, né? E não é, né? A gente vê, porque eu fico pensando assim, há quantos anos a obesidade já é um problema para nossa, né, para nossa sociedade? Há quantos anos que já vem sendo construído remédios e soluções rápidas e nada disso de fato resolve o problema da obesidade, do sobrepeso, né? Então, não é só sobre o corpo, é realmente essa parte mental e emocional. Então, ali, como eu falei, nos primeiros anos eu entrei nessa parte mental, de entender o quanto os nossos pensamentos, né, pensamento positivo, de organização, da rotina, tudo isso impacta realmente nos nossos resultados. Mas eu comecei a perceber que ainda faltava um pouquinho, assim, porque eu via que, poxa, a pessoa até engatava ali inicialmente, tava naquela motivação, né, de fazer acontecer. Realmente, pelo menos, claro, às vezes a cliente mente pra gente em consulta, né? Mas, assim, de maneira geral, as clientes falavam, não, Vanessa, mas eu tô fazendo, né? Eu tô pensando positivo, eu não tô pensando errado, né? E eu, gente do céu, mas não é possível. Então ainda tá faltando alguma coisa para gerar a transformação dessa cliente, né? E foi quando eu realmente encontrei a psicanálise, que é o estudo dessas emoções reprimidas, o quanto muitas coisas, né, do nosso passado, as nossas crenças, os nossos traumas,
impedem a gente realmente de avançar. E são questões inconscientes que a gente não tem clareza, né? Então, às vezes, numa primeira consulta ali, a gente nem vai conseguir identificar o que está travando a cliente. É só depois de algumas conversas, realmente. Então, assim, são questões... Um exemplo, né? Um exemplo prático, assim, só para a galera que depois vai assistir aqui saber. Uma cliente minha, ela sempre foi chamada de gordinha, sempre foi chamada de baleia quando criança. Aquilo dali é uma marca que ficou, um trauma que ficou. E até hoje ela se identifica daquela forma. Hoje ela é magra, hoje ela tá super bem, mas a gente precisa ainda continuar trabalhando, né, as emoções, trabalhando esses traumas dela para que ela realmente sustente esse peso que ela está hoje. Porque caso contrário, se ela voltar à identidade que ela se vê, né, internamente, inconscientemente, ela volta a engordar para realmente caber naquele comentário, para caber naquilo que foi falado um dia sobre ela, né? Então é uma coisa assim, ó, que quem não tá lidando com isso no dia a dia, quem não estuda isso, às vezes pode achar meio loucura, mas, gente, assim, ó, na prática do consultório, é cada história, cada coisa que acontece que realmente impacta, né, no resultado da cliente, que é incrível, assim, é incrível trabalhar com essa parte mais profunda do inconsciente, e eu vejo que é esse o caminho realmente do emagrecimento definitivo. E aí tu falou disso e eu fiz uma formação de constelação familiar para mim, por curiosidade, né? Eu tive a Sim. oportunidade de conhecer a teoria, comecei a ler tudo do Bert e resolvi me aventurar e fazer. E aí, quando tu fala isso, né, pelo olhar da psicanálise, do nome, do trauma, da palavra, na constelação eles se trata como pertencimento, né? E aí Uhum, tu pensa nas famílias que são obesas, né? Tu tem uhum, aquele ambiente obesogênico. Tu sim. cresceu ali, aquele é o teu padrão, aquele é os teus valores. Quando tu resolve buscar um tratamento, tu deixa de pertencer. E isso tem que Uhum, ser trabalhado na pessoa, porque senão eu sou alguém fora do meu ninho, né? Ninguém é como eu, ninguém tem similaridade. E realmente acontece isso que tu falou, eu consigo, que é o que a gente fala, né? Perder, emagrecer é fácil. O sim. difícil é quando você chegou no seu objetivo e o que que eu vou fazer para me manter nesse novo, que é onde surgem os desafios. E aí dentro disso, Vanessa, como que tu trabalha, por exemplo? Eu sei que tu tem um programa, eu já vou te perguntar dele. Uhum. A mulher passou por esse programa, chegou no objetivo traçado por vocês, ela tá ok. Como que tu trabalha a manutenção? Que no meu ponto de vista e na ciência, é ainda o nosso maior desafio. É esse corpo, essa mente, essas emoções, se adaptar a Uhum, esse novo indivíduo que está surgindo nesse momento. uhum. Aí entra o autoconhecimento. E é uma frase clichê que eu uso com as minhas clientes no programa, é que o emagrecimento é um processo de autoconhecimento. Ponto. Isso eu falo quase que diariamente para elas, quase que a cada uma hora eu reforço isso, porque de fato é a gente entender o que, que acontece comigo quando eu estou estressada. Qual é a minha fuga? O que, que eu costumo fazer? Ah, tá, eu costumo atacar a geladeira. Tá, então que outra estratégia eu posso utilizar para quando eu estiver estressada, né? E aí elas vão aprendendo a lidar com os desafios do dia a dia de outra maneira, né? Elas vão se condicionando a lidar de outra maneira. Mas aí é como a gente falou, essas crenças, esses traumas, essa parte emocional é o que vai realmente destravar para que ela entre nesse novo comportamento e não retorne para trás. Porque foi isso que me fez buscar a psicanálise, porque realmente a cliente tinha tido a transformação, estava tudo certo, aí de repente voltava a engordar, mas poxa, mas por que que isso acontece? Justamente por essa identificação com os traumas, com toda a questão do passado, que faz ela repetir comportamentos padrões, né, ali passados, sem nem entender por que ela tá fazendo aquilo dali. Então, a partir do momento que a gente entende, que a gente ressignifica, pronto, é uma nova pessoa, né? Então a gente realmente entra em um novo cenário, é uma nova pessoa, não que os desafios não vão conseguir continuar surgindo, como eu falei, beleza, a gente destravou ali o que estava travando o processo dela. Não que ela não vai passar por um período de estresse de novo, não que ela não vai, né, ter problemas na família de novo. A vida vai acontecer, né? Os problemas vão surgindo. Mas ela já tem uma nova visão, ela já se conhece, ela já sabe como lidar com aquelas situações. Então, por isso que ela não volta mais a engordar, né? Claro que eu falo assim, né?
Quando a gente fala sobre peso, não voltar a engordar, eu sempre falo em torno de 2, 3, 4, no máximo 4 quilos, eu falo para elas. Eventualmente pode acontecer, né? Eu tô numa rotina mais puxada, ou tô me dedicando muito pro meu trabalho, acabei deixando de fazer um pouco mais da atividade física, acabei essa semana não conseguindo me organizar direito. É natural que uma pequena oscilação de peso ainda aconteça ao longo da nossa vida, né? Então que isso também a gente trabalha no processo de sair dessa neura, né? De, meu Deus, subir 1 quilo na balança é o desespero. Não, peraí. Né? Calma, até 4 quilos ali, a gente, né, administrando bem isso daí, administrando essa rotina, entendendo por que esses 4 quilos subiram, rapidinho a gente retorna ao peso ideal, digamos assim, né? Mas a gente não pode entrar na neura, a gente tem que entender o que está acontecendo no nosso momento atual, né? No nosso cenário atual. Então, isso também elas acabam aprendendo, né? A não surtar, a não entrar em neura quando eventualmente o peso subir um pouquinho e ele retorna naturalmente quando volta, né, a se cuidar como deveria. E aí eu vou te perguntar uma coisa fora do roteiro, que é assim, fiz o processo, cheguei aonde eu desejava, descobri uma outra pessoa não, eu valorizei coisas que talvez eu não enxergasse durante esse processo e a minha vida muda. Isso é assim com todo mundo que vai para algum tipo de terapia. Pergunto, como que é isso para os pares, né? Para o companheiro, para o parceiro, para os filhos? Porque essa mulher que passa por esse processo de transição de peso, se redescobre, né? Isso é muito comum quando a gente vai chegando, né, em marcadores 30, 40, 50, menopausa, dá um reset na vida e tem coisas que ficam e tem coisas. Como que é isso para ti, ver esse movimento das mulheres e dentro mesmo dos casais? Uhum. Então, daí entra, claro, eu hoje eu professo de uma religião, de uma fé, né? E tento passar um pouquinho para elas sobre isso, mas claro, eu tento não misturar as coisas, né? Religião, espiritualidade, eu tento deixar mais de lado, mas me ajuda um pouco no sentido de entender que às vezes você vai avançar, você vai estar em outra fase da sua vida, o seu marido, o seu companheiro, as pessoas que você convive não vai te acompanhar, e aí você tem duas escolhas ou deixar para trás, ou ser aquela que vai acolher, que vai entender os desafios, vai entender os defeitos e não vai julgar e vai realmente, né, fazer com que essa pessoa tenha o tempo dela também de avançar na vida, né? Que daí é como eu falei, entra a parte ali que a gente na religião a gente aprende muito disso, assim, né? Às vezes realmente o marido não é o melhor parceiro, não, mas se tu constrange com amor, se tu constrange com, né, com comportamentos que talvez nem ele esperasse, pode ser que em algum momento essa transição, essa mudança também ocorra com ele, né? Mas de fato já aconteceu cliente minha que realmente não emagrecia de forma nenhuma porque estava vivendo um relacionamento abusivo. E ela só conseguiu perceber isso dentro do acompanhamento e dito e feito. Se separou, emagreceu, linda, maravilhosa, tá radiante. E pode acontecer, porque às vezes o problema também do seu sobrepeso pode ser um relacionamento abusivo, né? Então, cada caso é um caso, assim, né? Mas com certeza, ainda mais dentro da minha religião, o objetivo não é ocorrer separações, não é deixar marido, mas tem que ter. Assim, não dá para generalizar, né? Uma recomendação assim, geral. Tem que ver cada caso, né? Tem que ver o que está acontecendo ali. Porque é uma das coisas que a gente percebe, né? Tem alguns trabalhos de quando a gente pega as cirurgias do aparelho digestivo que mostram isso, né? Um aumento do número de separações no pós-cirurgia, quando essa mulher, né? Acaba se descobrindo de uma outra forma, convivendo com o peso de uma maneira diferente, muda a sexualidade, né? Porque todo aquele hormônio estavam presos Ai, não. da tecido adiposo dela e dá um problemão. Aham, sim, sim. Não, acontece mesmo. Até dentro do meu processo, né? Como é um processo que envolve corpo, mente e emoções, então tem uma parte também que eu falo sobre relacionamentos, sobre como a gente lidar com essas situações, né? Tem até o teste das 5 linguagens do amor, falo sobre temperamentos, porque a gente realmente precisa lidar com todas essas situações que vão acontecendo. E a ideia, né, o cenário perfeito é quando o companheiro, a família, né, acompanha esse processo, mas nem sempre eles acompanham, só que você vai ser a fonte de inspiração principal, né? Então, só que tem que estar preparada para isso, tem que estar decidida a realmente fazer isso acontecer.
E são desafios, né, que é importante tu trazer, porque o profissional da nutrição que vai escolher trabalhar e fazer esse processo de transformação precisa ter essa sensibilidade de entender que não é só sobre caloria. Né? Uhum. É muito importante aquilo que a gente comentou antes da live. Ah, eu vou falar dos exames bioquímicos para essa mulher, eu vou avaliar a antropometria, eu vou fazer uma prescrição de cardápio, uma orientação de como montar os pratos, de como organizar essa agenda, mas eu também vou ajudar ela a se perceber nesse corpo que Uhum. eu acredito que hoje seja um grande problema Uhum. pelo número de pessoas que estão com transtorno de saúde mental. É Sim. muita ausência, né, Vanessa? Tô muito fora, e chega um momento que o corpo ele vai te dar um sinal, ele vai parar para te proteger. E dentro disso, eu queria te perguntar uma outra coisa. Tu podes apresentar para gente como que é o teu programa, o que que tu estruturou ao longo desse tempo para te Uhum. chegar nessa tríade, né? Corpo, mente e emoção. Uhum. Como eu falei, ao longo desses anos eu fui percebendo que eu precisava ir de maneira mais profunda, né? E aí hoje ele está estruturado de uma maneira que fique leve para cliente, porque eu já tive várias fases de adaptação do meu programa, né? Ele já existe aí pelo menos há uns 4 anos, mas eu diria que ele está lapidado mesmo no último ano e meio, assim, sabe? Porque a gente vai vendo o que precisa melhorar, o que pode, né, ser adaptado, enfim. E o que eu percebi antes, assim, eu fazia aulas às vezes mais longas, de 15, 20 minutos para elas assistirem, né, falando sobre algum assunto específico. E isso, querendo ou não, sobrecarrega a rotina, né? Então, tem que assistir a aula, tem que fazer o que a Vanessa falou lá na aula, tem um exercício, tem isso, tem aquilo. Então, a ideia realmente foi deixar um programa bem acessível, assim, para ela ir assistindo ao longo da semana, de acordo com o tempo dela. São aulas curtinhas, de 3, 4 minutos, aulas, assim, que realmente trazem a transformação para a vida dela, assim, que tragam um exemplo prático, sabe? Sem termos técnicos, sem ficar falando de maneira, né, como a gente aprende na faculdade, porque a cliente ela só quer entender o que ela precisa fazer, como que ela vai agir, sabe? Então, foi isso que eu estruturei assim no meu programa. Então, hoje eles são aulas semanais, aulas curtinhas de 4, 5 minutos. Tem algumas aulas que são um pouco mais longas, claro, mas a ideia é sempre realmente trazer esse reforço da nova mentalidade que ela tem que construir, o que ela tem que olhar para dentro dela, nas emoções, para ela lapidar, para que ela possa realmente ter um resultado efetivo. A parte da nutrição também, né? A cada semana tem um desafio ali, tem algo que ela possa estar melhorando na alimentação dela, além do plano alimentar, da suplementação que ela recebe, né? Então tem uma orientação individualizada, personalizada, mas tem todo esse suporte realmente através do programa e de uma comunidade onde ela tá com outras mulheres também se apoiando, se ajudando. E aí, pergunto, né? É sempre online? Tem encontros presenciais contigo, com outro grupo? Que é uma pergunta que vai vir para mim, então a gente já Sim, esclarece aqui para quem quiser depois te procurar, saber como é, né? A gente claro. está chegando perto da primavera, Sim. sabe-se, né, que vai aumentar essa procura por olhar para esse corpo, por fazer essas mudanças. Uhum, sim. Esse é ele é totalmente online, né? O meu objetivo hoje é realmente entrar no mundo digital e conseguir fazer ele escalar. Então, por isso a gente precisa adaptar, né, o produto. Antes, o meu produto ele realmente tinha sessões online e presenciais. Aí depois eu abri mão totalmente do presencial, aí ele ficou só online. Aí era online com encontros individuais comigo. E aí eu fui adaptando. Por quê? Porque o meu objetivo realmente é escalar ele. Então, fica inviável eu continuar com atendimentos, né, individuais, um a um, ali com cada cliente, sendo que meu objetivo é escalar ele, porque senão depois eu vou surtar, né, com um monte de gente. Então, hoje eu estruturei ele de uma forma que eu realmente consiga fazer com que a cliente tenha resultado só assistindo as aulas. Então, hoje ela tem só 3 encontros comigo ao longo do ano, né? E aí, ao longo desses 3 encontros, a gente vai ajustando. Assim, ela recebe um primeiro plano alimentar, uma primeira rotina. Ela precisou fazer um ajuste porque a rotina dela mudou, ou o objetivo dela mudou. Vamos supor que ela já emagreceu o que ela queria, agora ela quer ganhar um pouco mais de massa muscular. Então a gente faz um novo encontro, faz esse ajuste do plano alimentar, mas são 3 encontros ao total. Aí, claro, se ela quiser um acompanhamento mais de perto, né? Daí eu tenho um processo de mentoria que ela aí também desembolsa um pouco mais, né? Para estar mais presente comigo.
Mas é dessa forma justamente porque a ideia é fazer o programa Lupa aí chegar em todos os cantinhos do Brasil. E se Deus permitir, do mundo, né? Não, e isso é muito legal, por quê, né? Porque hoje a pandemia, ela tem, né, seu lado bom e seu lado desafiador, porque a gente acelerou muitos processos, né? A educação foi dos segmentos que mais foi acelerado, né? Eu sou professora há muitos anos, a gente já estava quase 30 anos discutindo ter ou não a possibilidade do online, e a Sim. pandemia botou o pé no acelerador, e também a gente, enquanto profissional, era restrito à nossa jurisdição de Uhum. conselho, né? A gente podia atender naquele estado, precisava pedir uma. E aí, com a pandemia, isso oportunizou mais pessoas terem contato com profissionais de outras regiões e também se beneficiarem dessa facilidade, né? Eu entendo, e aí é um olhar da Patrícia, que a oferta de boas soluções online te barateia muito a questão de deslocamento, custo de consultório, e tu consegue oportunizar a tua transformação para muitas pessoas. Então, eu também torço muito que teu programa chegue em muitas mulheres, principalmente nessas que, como tu falou, já tiveram uma experiência de processo de emagrecimento, Uhum. olhando única e exclusivamente para o fator físico, né? Alimentação e atividade física, e não cuidaram de todo o resto. E aí Sim. a minha outra pergunta é a seguinte: tu consegue contar pra gente um pouquinho quais são o que que tu tem tido de resultados e o que que tu vê que ainda é um desafio, não só para Vanessa, que já está bem nichada, está bem posicionada, mas que tu vê que é um desafio ainda, lidar com esse nicho que é o emagrecimento Uhum. para mulheres. Uhum. Olha, os resultados, assim, eles são realmente definitivos, que eu vejo, assim, as clientes, elas têm o resultado, elas não voltam mais a engordar, então isso é muito gratificante. Só que, claro, isso, antes delas entrarem no programa, eu já deixo muito claro, não é um processo de emagrecimento rápido, né? Então não é aquele processo de emagrecimento, eu vou emagrecer 10 quilos em um mês e aí depois eu vou manter. Não. É realmente uma construção de um novo olhar sobre o corpo delas, sobre a alimentação. Então, naturalmente, esse processo ele é um pouco mais lento, né? Então, elas acabam eliminando menos peso a cada mês, se for comparado com as dietas restritivas que elas faziam anteriormente, porque todas elas praticamente já fizeram dietas restritivas, já tomaram remédio, já fizeram bariátrica, né? Então é como se fosse a última tacada de solução para elas, assim. Porque realmente é um público que precisa estar mais conscientizado em relação ao que vai acontecer ali. Então ela precisa já ter a certeza de que, poxa, realmente todos os caminhos que eu fiz até hoje não resolveram. Então eu preciso tentar uma coisa diferente. Porque se a pessoa já não tentou os outros caminhos, ela ainda fica com o pé atrás, sabe? De achar assim, ai, tá, mas será que as minhas emoções impactam tanto assim no meu emagrecimento? Será que é isso que vai fazer diferença? Porque para elas ainda, aquela dieta restritiva ainda funciona. Ainda ela tem resultado, ainda quando ela toma um remedinho ali, emagrece rápido. Então ela ainda acha que aquela solução ainda funciona para ela. Só que ela não consegue perceber que, ok, funciona, mas ela volta a engordar, então na verdade não funciona, né? Mas isso leva um processo. Tanto é que o meu público acaba sendo de 30 mais, né? Até a maioria até mais 40 mais ali. Porque são mulheres que realmente já tentaram de tudo, já testaram tudo, enfim. E hoje, assim, o maior desafio é esse, assim, é manter elas motivadas e acreditando no processo, porque tem horas que realmente tu olha assim, meu, parece que não vai funcionar. Parece que nada tá resolvendo, parece que nada tá adiantando. Então, fazer elas continuarem, mesmo quando o resultado ainda não é visível, é a parte mais desafiadora, assim, né? De fazer elas pagarem o preço de, poxa, eu tô ali, tô me esforçando, tô fazendo o que a Vanessa tá me falando, mas eu ainda não tô vendo o resultado. Como assim, né? Mas o resultado vem. Por incrível que pareça, ele sempre vem. Só que realmente, né? Imagina assim, uma mulher que passou uma vida toda tomando laxante ou tomando remédios, né, emagrecedores. Então, assim, o metabolismo, né, o organismo ali como um todo tá todo bagunçado. Então, até ele se reorganizar, eu digo assim, até as engrenagens se encaixarem novamente, aí sim a gente começa a fazer elas girarem, né? Mas é um processo, elas precisam estar sendo ali impulsionadas para não desistirem.
E uma das coisas que veio de pergunta para mim é se tu podes falar um pouquinho de quais ferramentas tu usa dentro dessa condução do processo. Uhum. Como que seria, por exemplo, o teu processo de avaliação e de acompanhamento dessas pacientes? Uhum. A avaliação física, tu diz também? É, a avaliação física é a avaliação, assim, por exemplo, né? Anamnese, Que ok, mas o usam. que mais que tu incluiu de diferente, sabe? Ah, então na primeira sessão eu vou fazer avaliação física, a anamnese, vou fazer uma avaliação bioquímica e vou avaliar as emoções. Que tipo Uhum. de ferramenta tu usa? Tu usa uma, sei lá, uma linha da vida, uma roda da vida? Essa é Sim, a curiosidade. sim. Então, até isso é uma novidade, porque eu faço um mapeamento, né, da cliente, tanto na parte do corpo, da mente e das emoções. E esse mapa eu terminei ele de construir ele esse mês de forma que eu possa divulgá-lo e vendê-lo ele separadamente, né? Então ele já está até na Hotmart, estou começando a fazer, né, os criativos, os anúncios agora para começar a divulgar ele. Mas é um mapa onde a gente vai realmente rastreando, né? Então eu gosto muito de fazer como se fosse aquele quadro do CSI, assim, que a gente, um quadro investigativo, tanto é que o nome do programa Lupa é muito por isso, assim, né? Que eu vou investigando onde que está o problema, onde que está a causa para a gente resolver, né? Então, são avaliações através de ferramentas dinâmicas, né? Através da própria anamnese ali, que a gente consegue ir identificando onde está o ponto de falha, digamos assim, né? E sobre a avaliação física, elas recebem orientação, elas têm um e-book, um vídeo explicativo, como que elas vão fazer essa avaliação física, mas é um ponto que eu nem assim, não é o meu ponto principal, não é algo que eu fico cobrando. Por exemplo, tem clientes que nem gostam de mandar foto, não gostam de mandar peso, não gostam de mandar nada, né? Assim, até por talvez um pouco de vergonha da situação que tá. E eu não é algo que vai impactar no processo, sabe? Não é algo que eu fico assim exigindo. Claro que é muito bom, às vezes, né, até mesmo ter ali a foto de antes e depois, dar aquele ânimo. Eu sempre explico para elas, olha, ter a foto de comparação vai te motivar a continuar, vai te motivar a entender que o processo está acontecendo, mas eu não posso obrigar, né? Não obrigo assim. Então, mas porque como o meu público ele é muito mais para essa parte comportamental, então, o que elas realmente buscam é ter paz com a alimentação. Então, a principal métrica de avaliação que a gente usa é ela vir e me dizer: poxa, Vanessa, eu tô conseguindo me controlar. Eu tô, assim, não como mais até passar mal. Eu não tenho mais aquela sensação de estômago, né, abarrotado. Eu consigo sair com meus familiares e consigo dizer não sem peso na consciência, sem, né, arrependimento ou sem cobrança. Então, são esse tipo de métricas que normalmente acabam surgindo ao longo do acompanhamento. E olha que libertador que é, né? O não tem um poder gigantesco, né? Muitas pessoas têm muita dificuldade com essa palavrinha de 3 letras, né? E Aham. quando fala, gera aquele movimento, aquele buraco emocional que precisa de uma terapia, mas precisa entender o que engatilha em mim que faz com que eu tenha algumas reações ao dizer um simples não para não quero comer o bolo que a minha mãe faz há 30 anos e que eu sempre comi e agora não quero mais. Isso é Sim. muito, eu gosto muito, eu acho bem importante e desafiador para o profissional da nutrição olhar para isso, né? E conseguir ajudar o paciente a ressignificar E o, aí o como comer, o porquê comer, enfim. e assim, né, como a gente estava falando, beleza, eu preciso pensar de maneira diferente, eu preciso saber que eu posso dizer não, ok? De maneira mental ali, né? A gente entende que isso é um comportamento que pode ser lapidado e que pode ser melhorado, mas se não for trabalhado de maneira emocional, esse comportamento ele não fica. Porque, por exemplo, um dos motivos da cliente não conseguir dizer não é a rejeição vivida no passado, né? Então, uma pessoa que foi rejeitada, ela não quer ser rejeitada novamente, e por isso ela vai fazer tudo para agradar todos que estão ao redor dela. Então, ela não vai dizer não justamente porque ela não quer desagradar o outro para não ser rejeitada. Porque quando fala não para alguém, alguém pode dizer, opa, peraí, não gostei dessa pessoa, né? Ou pelo menos ela acha que isso vai acontecer. Então, por isso que eu digo que não tem como trabalhar a parte mental e a parte física se não trabalhar a emocional primeiro. E isso que tu falou me remeteu a uma pessoa na hora, que
gera um sofrimento mesmo, né? Eu tenho que cuidar Uhum. de tanta gente que está perto de mim, que talvez o único conforto que eu tenho é a alimentação. E aí entra nessa coisa da recompensa, a alimentação deixa de ser algo para viver e passa a ser algo para compensar. Uhum. Bem. E é um desafio para o profissional lidar com isso, né? Então eu fico bem feliz com essa tua ideia que tu teve de juntar essas três pecinhas. E Sim. aí, para a gente ir encerrando aqui, né? Porque fui eu que me atrasei, eu queria te perguntar assim: quando essa mulher que vai assistir e que sente que ela precisa dessa transformação, qual é a tua mensagem de, como é algo muito abstrato, né? Quando a gente fala disso, de emagrecimento, acaba sendo abstrato. Qual é a promessa que tu faz para elas que ela diz assim, é isso mesmo que eu preciso para mim? Uhum. Então, é como eu falei, né? Normalmente são mulheres que já tentaram de todas as outras alternativas, né? E para mim esse é um desafio, assim, fazer com que outras mulheres não cheguem a passar por todo aquele processo doloroso até chegar nesse ponto. Mas ainda é um desafio, né? Fazer essa comunicação. Então hoje, assim, o que vem realmente são mulheres que já tentaram de tudo. Então, assim, para elas, realmente elas já conseguem perceber que existe algo travando. Então, por mais que eu tente vender ali o meu processo para alguém que talvez ainda não tenha sentido que existe essa trava, é mais difícil fazer a venda desse programa. Agora, aquela mulher que já percebeu que, poxa, Vanessa, eu percebo que tem algo me travando, porque não é possível, assim. Às vezes a cliente até chega a conseguir fazer dieta e exercício. Às vezes ela até tá fazendo essas duas coisas, mas ainda assim tem compulsão, tem descontrole, o peso não baixa por uma questão de pertencimento, como a gente falou. Então, assim, ela começa a perceber que, não, peraí, não deve ser só isso, né? Tem algo a mais acontecendo aqui e eu preciso de ajuda. Então, elas vêm já com essa consciência. Hoje, o meu maior desafio nas minhas redes sociais é aumentar esse nível de consciência das mulheres, sem ter a necessidade delas passarem por todas essas tentativas anteriores até chegar a esse entendimento, né, agora. Mas é E, um desafio. e tem se submeter, às vezes, a essa, né, aquela coisa da autoflagelação, de estar se colocando em protocolos que a uma primeira vista de um profissional da nutrição, a gente já consegue dizer, não vai funcionar. Vai Sim. ser efeito agudo e depois efeito crônico. Então, eu fico muito É. feliz que tu tenha Mas se aventurado por isso, porque é agora um caminho muito bonito, né? Agora, com esse monjaro da vida, né? Eu tenho até uma cliente que, bom, eu sigo ela nas redes sociais, então a gente acaba acompanhando ali, né? Então, aí esses dias até botei uma caixinha e ela comentou que, eu tomei recentemente. Ela tinha sido já minha cliente há uns 5 anos atrás. Eu tomei recentemente, emagreci tantos quilos. Deu, que legal, mas e aí, como é que tá agora? Dela, engordei tudo de novo. Aí puxei papo ali, até na intenção de apresentar o programa Lupa pra ela, e ela fugiu completamente do assunto, assim. Então, tu vê assim que, poxa, a pessoa tá vendo que aquilo dali não tá funcionando, que não é o caminho, e ainda assim é uma barreira, é uma dificuldade. Até porque, às vezes, as pessoas não querem olhar para dessa parte emocional, né? Porque justamente é onde estão todos os traumas. Então, às vezes, é um processo doloroso, dependendo, né, da pessoa. Então é um desafio, mas é realmente o único caminho viável, sustentável e definitivo que eu enxergo, assim, e eu defendo com unhas e dentes. Nossa, e é um olhar muito bonito, né, para esse processo. E também a gente aceitar que mudar o corpo, que fazer um processo de emagrecimento não é simples, não é fácil, é um momento que gera muito desconforto, é um momento de reconhecimento mesmo, porque eu vou criar uma outra pessoa que vai se reconhecer dentro daquele espaço, e isso realmente tem que ser falado. Senão cria nessa mulher, que a gente está falando de mulher aqui, que vai Uhum. passar por esse processo de transição, um pensamento realmente mágico, né? Que é o acha as canetas, né, que tem sua função, são importantes em alguns casos, né? A gente tem muitas comorbidades associadas com a obesidade, o grande obeso, mas ela é só a ponta do iceberg.
Uhum. Assim como a cirurgia bariátrica, né? A gente vê recidiva em 5 anos. Se eu não trabalhar o que está mais no fundo, que é a base mesmo para esse Uhum. processo de ganho, raramente a gente consegue a manutenção, né, Vanessa? Exatamente. Mas esse é o maior desafio. Mas eu sempre sou muito transparente, assim, quando vou fazer a venda do programa, enfim. Eu sempre falo, olha, tem duas coisas que a gente precisa estar alinhado antes de começar qualquer processo. Primeiro, não é emagrecimento rápido, né? A gente está falando de emagrecimento duradouro, definitivo. Então, não vai ser rápido como todas as outras vezes que tu já fez. Segunda, tá disposta a mexer nas tuas crenças, nos teus traumas? Porque tem que estar disposta, porque senão nem entra. Então, são os dois critérios, assim, que eu sempre deixo muito claro antes de começar, sabe? Então, justamente para não vender e não fazer a pessoa entrar num processo de que talvez ela nem concorde, né? Então, sempre deixo muito às claras. Muito bom. Queria te agradecer imensamente por ter aceito o convite. Ah, Desejo muito sucesso, que você realmente encontre muitas mulheres que precisem dessa transformação, sim. porque ao longo da minha carreira eu já vi isso acontecer, tá? Pessoas que viveram durante muito tempo com obesidade, que aceitaram o desafio de se transformar, né? Porque é um desafio pessoal. E no processo de transformação, se descobriram em outra profissão, fazendo outras coisas, com outros tipos de comportamento, né, que foram sendo modificados. E realmente isso é um processo bem desafiador para o paciente. Então, ver a forma acolhedora que tu olha para isso é muito, muito legal. Uhum. E queria que tu deixasse uma última mensagem, né? Já para te parabenizando também pelo Dia do Nutricionista, para as tuas colegas que também escolherem ir para esse caminho do emagrecimento feminino. Aham. Eu acredito que o caminho é realmente continuar buscando conhecimento, 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 conhecimento. Eu posso dizer assim, tiveram muitos cursos que eu já fiz que hoje eu olho assim, ah, isso daqui não faz mais sentido, né? Ou essa teoria não faz mais sentido para mim, mas de fato, porque eu já tive essa visão, né? Assim, ah, não, mas eu quero fazer algo certeiro, eu quero fazer algo que realmente vai ser o que eu preciso, não quero ficar, né? Só que de fato, assim, a vida é erro e acerto, né? A gente precisa ir construindo realmente o que vai fazer sentido pra gente. Às vezes, pode ser que a gente entre num curso, pode ser que a gente faça algo, alguma especialização, e veja depois que aquilo dali não fez tanto sentido e tá tudo bem. Mas quanto mais até né, no mundo do empreendedorismo, diz mais ou menos assim, né? Quanto antes tu errar, melhor. Né? E é isso. Então, quanto antes tu buscar, tu conhecer, tu testar e, errou, beleza, levanta, faz de novo, vai continuar em movimento. Para mim, assim, acho que a palavra-chave de qualquer profissional é buscar um movimento constante. E aí, sim, a partir desse movimento constante é que tu vai entendendo o que tu vai fazer da tua vida, o que faz sentido e encontrando, né, a tua chavezinha ali de transformação. Muito bom, muito obrigada. Sucesso, né? Quando tu lançar, tu avisa, que daí a gente também Sim, ajuda a compartilhar, porque a ideia é que a mensagem chegue ao maior número de mulheres que precisam sim. dessa transformação. Amém. Obrigada também, obrigada pelo espaço, obrigada pela oportunidade. Feliz Dia do Nutricionista para você e para todos que assistirem aqui. E foi um prazer fazer parte dessa live. Um beijo, querida. Muito Até mais. obrigada. Tchau, tchau.